Bitcoin finalmente iniciando o movimento de correção depois de ter rompido a casa dos 120 mil dólares. E nesse vídeo a gente vai entender se isso é um motivo de preocupação para você, investidor cripto, ou então, na verdade, uma boa oportunidade de compra. Então tem alguns pontos que você tem que se atentar que vão acontecer ao longo do mês de agosto, questão das tarifas principalmente, e a gente vai falar também das perspectivas de longo prazo, adoção institucional, desenvolvimento de regulamentação e, claro, se esse movimento de alta deve continuar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal, vamos começar tentando entender o motivo dessa correção, tá? Então, dia 30 de julho, a gente teve a reunião do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, onde eles decidiram sobre cortar ou não a taxa de juros. O Fed decidiu por não fazer nenhum corte, já era esperado isso pelo mercado, mas o que o mercado não gostou muito foram os comentários do Jerome Powell, o presidente do Fed, que ele veio com um tom mais hawkish, um tom onde não deu a entender que a gente vai ter cortes tão cedo. E novamente ele amarrou a sua decisão à questão das tarifas, né? Então a gente ainda não tem uma resolução sobre as tarifas, a gente teve um deadline que foi colocado aí para o dia 1º de agosto, né, para essas negociações serem feitas, e agora que chegamos nesse dia, ainda tem algumas das principais negociações que deveriam ser fechadas em aberto. E aí o Powell falou, cara, enquanto isso não tiver resolvido, eu não vou cortar os juros, se tiver mais tarifa, guerra, a inflação vai subir, então não vou fazer nada por enquanto, tá? E o mercado não gostou muito disso, e aí tá tudo muito amarrado com essa questão das tarifas, então, né? Vamos falar sobre alguns acordos que já foram fechados primeiro, então o mais importante deles aí recentemente foi o acordo com a União Europeia, no dia 27 de julho, o Donald Trump fechou aí, né, acordo de 15% para todos os setores aí com a presidente aqui, né, da Comissão da União Europeia. Então esse foi o primeiro grande acordo aí. Teve acordo com países menores, como Coreia do Sul, Japão, Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e vários outros, mas ainda existem algumas negociações críticas em andamento que tinham deadline para hoje, né, dia 1º de agosto. Então vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro deles é o México, que tem um grande desbalanceamento com os Estados Unidos nessa questão comercial de importações e exportações, né? E o México já foi resolvido no dia de hoje, eles estenderam por mais 90 dias o prazo para chegar em um acordo, tá? Então, sobre o México não tem muito problema. O próximo, que eu acho que é o mais importante, é a China, tá? Então a China é a segunda maior economia do mundo, e para a China eles tinham um prazo diferente até, né? Eles tiveram aí uma grande guerra tarifária, as tarifas se estenderam aí para 145%, 125%, mas eles chegaram no acordo de, cara, vamos com calma, até dia 12 a gente pode resolver, e aí a gente tem esse prazo crítico, né? Até agora não foi anunciado nada em relação a isso, eles já se encontraram aí algumas vezes, mas não chegaram em um acordo final ainda. E a gente tem a outra negociação mais importante, sendo também a do Canadá, que aí sim parece que estão valendo as tarifas do Trump, que ele tinha colocado para agora dia 1º de agosto, não teve extensão, não teve nenhum acordo, e tem que ver o que vai ser a situação com o Canadá. Outra questão é o próprio Brasil, a gente está aí com a maior tarifa global, 50%, né? Mas é um país que eu sinto que não influencia tanto nos mercados globais, como por exemplo China ou México e Canadá, que tem uma forte relação comercial com os Estados Unidos. Então, sobre as tarifas é isso. Ficaria de olho na data do dia 12 de agosto para saber principalmente o que vai acontecer em relação às negociações com a China, e isso daí vai influenciar o mercado como um todo, né? Porque vai influenciar muito as decisões do Jerome Powell sobre cortar a taxa de juros, e o mercado já está esperando aí, né, precificando vários cortes de juros daqui para frente. Então, 75% das pessoas acreditam que em setembro a gente vai ver o primeiro corte. Depois, em outubro, a galera já está na expectativa de mais um corte, e ao longo de 2026, mais 3 cortes, certo? Então isso aqui é muito positivo para os mercados, a gente começar a ter esses cortes na taxa de juros, porque eles fazem com que a liquidez aumente, né? Os empréstimos ficam mais baratos, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, se sentem mais confiantes para investir, para construir, para colocar liquidez no mercado, né? E a gente tem aí o M2 subindo em disparada já, ainda sem o corte na taxa de juros dos Estados Unidos, e quando tiver a gente vai ver o M2 subindo mais ainda. Para quem não sabe, o M2 mede aí, né, a liquidez global, e quanto mais o M2 sobe, quanto mais a liquidez global sobe, mais o Bitcoin tende a subir. Ele tem uma correlação gigantesca com o M2, sendo mais preciso aí, né, ele tem uma correlação de 83% com o M2, se observado no período de 12 meses, né? Ou seja, liquidez global subiu, o Bitcoin vai subir também. Ele foi feito para isso, ele foi programado de uma forma onde quanto mais dinheiro fiat, esse dinheiro de papel, esse dinheiro de mentirinha, eles imprimirem, mais o Bitcoin vai ganhar valor, mais ele vai se valorizar, né? 21 milhões de unidades contra dinheiro infinito, você já sabe o que acontece, né? E o M2 segue subindo,
Não é só a questão da taxa de juros que vai fazer ele subir, né? Os Estados Unidos ainda não cortou, mas Europa, China, todos já cortaram, as taxas de juros já estão lá embaixo. E a gente tem a rolagem da dívida, não só a dívida americana, mas de vários países aí, que também vai ser, cara, uma dívida trilionária. Eles vão ter que imprimir dinheiro, vão desvalorizar mais a moeda, vai aumentar a liquidez global. Então, no cenário macro de liquidez, eu sigo extremamente bullish, né? O Trump assinou aquela lei, a Big Beautiful Bill, que aumentou o teto da dívida em mais de 4 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Foi o motivo da treta dele lá com o Musk. Cara, esse negócio está descontrolado, eles vão continuar imprimindo dinheiro fiat, liquidez vai subir e o Bitcoin vai continuar subindo. E aí entra muito da minha tese, que eu tenho falado nos meus últimos vídeos, né? Que a gente não vai ter mais o ciclo de 4 anos do Bitcoin, o ciclo do halving, e sim que a gente vai ter um ciclo estendido e não vai ver mais tantas correções no Bitcoin. Eu acredito que a gente vai subir ao longo do ano de 2026 também, por conta, né, dos cortes na taxa de juros, por conta da liquidez global seguir crescendo e também por conta de novos players que chegaram no nosso setor, que são quem? Os investidores institucionais. Então a gente tem falado muito sobre isso nos últimos vídeos, nas últimas semanas, né? E hoje eu quero fazer um resumo aí com vocês dos principais players institucionais, as grandes empresas que chegaram para o Bitcoin no mês de julho. Então a gente tem aqui o primeiro destaque, a Quantum Solutions. Essa aqui é uma empresa japonesa focada em inteligência artificial que lançou um plano para acumular mais de 3 mil bitcoins. E esses bitcoins eles não vão comprar agora para vender no final do ano, para fazer um trade, eles não estão especulando. O plano é para acumular ao longo dos próximos 12 meses, então uma estratégia de DCA, eles vão comprar um pouquinho cada mês, fazer um preço médio. A melhor forma de você investir no Bitcoin e pensar nele como um ativo de reserva de longo prazo, tá? Então aqui a gente tem até uma fala do CEO deles, né, o Francis Zhu, falando que a empresa está em uma posição privilegiada para construir uma estrutura de capital centrada em Bitcoin. Nosso objetivo não é apenas acumular Bitcoin, mas fazê-lo com disciplina institucional. Então essa é a mentalidade desses novos players que estão chegando. Eles não estão chegando para especular no Bitcoin, para surfar a onda de alta. Eles entenderam o valor desse ativo e eles estão usando para quê? Para proteger o poder de compra, o caixa da empresa, do dinheiro fiat, porque se ele deixar o dinheiro da empresa dele em dólar, o dinheiro vai se desvalorizar ao longo do tempo, eles vão imprimir mais, ele vai perder grana. Ah, compra um título de dívida. Cara, a desvalorização, o crescimento do M2, da liquidez global, a desvalorização da moeda é muito maior do que o título de dívida americano paga. Então, eles estão buscando alternativas, como por exemplo o Bitcoin. Essa mentalidade do institucional é muito diferente, é de comprar, de holdar no longo prazo, de preservar poder de compra da empresa, cara. Você não ficaria preocupado se você tem uma empresa, você está guardando milhões, às vezes bilhões em dólares e os caras estão imprimindo dólar, o dólar está desvalorizando, cada vez sua empresa compra menos, está ficando mais pobre. Eles estão vendo o Bitcoin como uma alternativa, tá? Outra grande holder aí, a segunda maior holder de Bitcoin é a Mara, eles têm mais de 50 mil Bitcoins. Essa é uma empresa que realmente está no setor cripto, né? Então ela é uma mineradora e recente emitiu mais uma dívida privada aí, né? Para arrecadar mais de 850 milhões para comprar mais Bitcoin. Então outro grande player aí institucional no Bitcoin. Além dessas duas, a gente tem uma que eu comentei aqui nas últimas semanas com vocês, que é a Sequans, uma empresa francesa do setor de comunicações. Eles mexem com software, alguma tecnologia para celulares. Os caras compraram ao longo do mês de julho 350 milhões de dólares em Bitcoin. Compraram 300 mil, pagando um preço médio consideravelmente alto, eles destacam aqui, né? O que mostra que eles estão com compromisso e uma visão clara de longo prazo. Eles não estão querendo especular, fazer trade, novamente como eu comentei com vocês. A gente tem a Strategy, né? Então, cara, eles acumularam ao longo do mês de julho aí mais 740 milhões em Bitcoin, 6 mil. A Strategy, empresa do Michael Saylor, né? Ele que criou todo esse movimento institucional, o conceito da Bitcoin Treasury Company, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Metaplanet, que também está seguindo o playbook aí do Michael Saylor com 17 mil Bitcoins. E um grande destaque aí também que eu acho que vale a pena falar para o mês de julho foi a aliança estratégica da Cantor Fitzgerald e a Blockstream. Eles firmaram um acordo de 4 bilhões de dólares, tá? Não são 4 trilhões, para estruturar uma empresa de acumulação de Bitcoin. Então a gente falou também sobre isso nos últimos vídeos, nas últimas semanas, né? E eles já se tornaram aí o quarto maior holder de Bitcoin. A Bitcoin Standard Treasury Company, cara. Os caras compraram 30 mil Bitcoins de uma vez só. Então você pode ver que esses players estão chegando no nosso mercado. A gente tem aí, né, cada vez mais empresas públicas listadas na bolsa, né? São mais 161 holdando já o Bitcoin e também empresas de capital privado. Mais de 54 empresas já holdando Bitcoin. Eles não têm pouco Bitcoin não, tá? As empresas públicas é quase 1 milhão e as empresas de capital privado quase 300 mil. E novamente, o mindset, a mentalidade dessas empresas não é comprar o Bitcoin para negociar, para vender no curto prazo. É um hold
de longo prazo, certo? E aí, que mais que a gente tem? A gente tem o Michael Saylor levantando mais 4,2 bilhões de dólares em dívida para comprar mais Bitcoin. Então esse cara aqui, ele não para, não vai parar tão cedo. Ele já tem aí, né, 600 mil Bitcoins. O cara tem tipo mais de 3% do supply. Não pretende vender. Ele que iniciou todo esse movimento das companhias alocarem capital no Bitcoin. Domador dele, né? Então a Strategy, antes ela era MicroStrategy e ela vendia software para computador. E aí o cara tinha um monte de grana em caixa, não sabia onde alocar esse dinheiro e falou, cara, se eu deixar no título eu perco, se eu deixar parado eu perco, se eu botar em ações, ele olhou comparado à desvalorização, fica no 0 a 0. Imóvel especulativo, já subiu muito. O que eu vou fazer com meu dinheiro? Ouro, ficou mais de 20 anos lateralizado. E aí ele entendeu o Bitcoin, começou a acumular Bitcoin, lançou esse playbook aí, né, que ele emite título de dívida para empresas, compra Bitcoin, hold e dá exposição indireta para Bitcoin para essas empresas. E hoje ele domina aí 3% do supply de Bitcoin, um dos maiores trades da história, isso daí que o Michael Saylor fez. Difícil de encontrar um trade melhor do que esse dele, de simplesmente comprar e holdar o Bitcoin. Fica a dica aí. Então, beleza, ele anunciou mais 4 bilhões. A gente tem ele aqui comentando num post do Musk, falando, ó, cara, você devia converter todo o capital que a Tesla tem em dólar em Bitcoin se você quiser fazer sua empresa virar trilionária, se você quiser dar muito dinheiro para seus acionistas. Aí o Musk perguntou aqui, seria possível uma transação desse tamanho? Ele falou, cara, só no último mês eu comprei 1,3 bi, então sim, seria possível, eu estaria feliz em te mostrar numa reunião offline de um cientista de foguetes para outro. Então quem sabe o Musk não pode se interessar em comprar mais Bitcoin, né? Porque a Tesla, ela já é a 11ª maior holder de Bitcoin. Eles têm 11.500 Bitcoins. O Trump teve essa baita treta aí com o Elon Musk justamente por causa da impressão de dinheiro, aumento do teto da dívida. Então eu não duvido nada de ver o Musk fazendo uma grande compra aí nova de Bitcoin, certo? E aí, ainda falando sobre essa questão da adoção institucional, pode parecer que eles estão chegando com peso, que é muita grana, mas essa notícia aqui da Reuters fala que, cara, isso daí está apenas no começo. É apenas uma demanda incipiente. E por quê? A gente tem um comentário aqui desse cara, o Adrian Fritz, que a gente ainda está muito no início no que diz respeito à adoção em propriedade institucional. Ele falou que menos de 5% dos ETFs são mantidos por investidores de longo prazo, como fundos de pensão, e os outros 10 a 15% são de fundos ou hedges de empresa de gestão de patrimônio. E que ainda por cima, esse último grupo, né, dos 10 a 15%, geralmente a empresa está comprando em nome de cliente de varejo com alto patrimônio. Então é um hedge fund que está comprando em nome do cliente, mas ainda está na mão do varejo. Então a gente está só começando a ver essas empresas vindo. A gente não tem aqui um ChatGPT, uma Apple, uma Microsoft, uma Amazon. Cara, no momento que esses caras comprarem Bitcoin, vira um padrão. Todo mundo começa a comprar. Então eu acho que essa adoção realmente está apenas no início, que vai crescer muito ainda, né? E tem vários indícios de que isso pode acontecer. Um deles é o Trump ter anunciado a notícia aí 17 de julho que ele quer facilitar para que fundos de pensão, fundos de aposentadoria possam investir também no mercado cripto, no mercado de ações, dar um pouco mais de flexibilidade. Normalmente esses fundos só podem investir em títulos de dívida, coisas nesse sentido. Até por isso o Michael Saylor criou aquele playbook. Mas ele quer liberar para que eles investam também no Bitcoin. E quanto que é esse mercado? Cara, é um mercado de mais de 9 trilhões de dólares. Pensa se apenas 1% disso entrar no Bitcoin, o impacto que isso não ia ter. Então a gente está vendo essas flexibilizações de legislação lá nos Estados Unidos. Não só para o Bitcoin, mas para o mercado cripto como um todo. A gente teve aí o Genius Act sendo aprovado no último mês. Traz regulamentação para o mercado de stablecoins. Fizemos um vídeo inteiro dedicado para isso. Se você quiser ver, acredito que foi o vídeo da semana passada. Temos aí o Digital Asset Clarity Act para ser aprovado ainda. Esse aqui ele traz regulamentação para o mercado cripto como um todo. Para o Bitcoin a gente já tem visto aí, né, que, cara, os Estados Unidos abraçou e adotou mesmo. E a verdade é, a indústria cripto não é mais uma dúvida, um golpe, não é questão de se, é questão de quando. Quando que isso aqui vai virar, quando que isso daqui vai entrar em sinergia com o mercado tradicional e todo mundo vai começar a adotar. Cara, os primeiros adopters, né, a galera early mesmo, já ficou para trás. Mas ainda tá muito cedo, ainda tem pouca gente que entende e sabe investir nesse mercado. Então você ainda tem muita chance de conseguir ótimos retornos, construir algo maior para os próximos anos, tá? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Fica a dica, cara, acumule Bitcoin. A gente tem aí, né, todos esses players institucionais comprando e acumulando. A gente tem a questão da liquidez global que segue em disparada e eu não vejo motivo para o Bitcoin parar esse movimento de alta tão cedo. Podemos corrigir, descer até os 100 mil?
Podemos, é possível, essas correções sempre acontecem, mas para mim isso é oportunidade de compra. Eu acumulo Bitcoin com a mesma mentalidade dessas empresas. Longo prazo é minha aposentadoria, é o ativo que eu vejo hoje com maior valor no mercado. Se você quiser comprar o Bitcoin hoje no MB, cara, menos de 5 minutos você já faz sua compra, link na descrição para você abrir a sua conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí e nós nos vemos na próxima semana. Grande abraço e valeu!